Irmãos, paz do Senhor. Irmãos, eu estou aqui no monte, hoje no dia 22 de abril de 2025. Estou aqui no monte, né, no Monte das Oliveiras, aqui em Campo Grande. Aleluia. Para, vir pela minha vida espiritual, irmãos, e sempre sinto no meu coração, de abrir uma palavra para com os irmãos, porque nada, que provém de Deus é por acaso, sempre com um propósito. E por mais que o vídeo seja simples, a maneira que o Senhor me usa realmente é uma maneira muito simples para honra e glória do nome dele. Aleluia, cada um é chamado de uma maneira diferente, irmãos? Somos o que? Membros do mesmo corpo, a cabeça é Cristo. Aleluia, porque nós somos o templo do Senhor, Não que nós não temos que buscar um lugar que verdadeiramente adore o Senhor em primeiro lugar, Porque para adorar o Senhor ele tem que estar em primeiro lugar. Temos que sim buscar um lugar sério, Um, um, um lugar para congregar que verdadeiramente ali o Senhor seja o centro, Jesus seja o centro, porque infelizmente, irmãos, o que há aí, não estou julgando, mas lugares aí que se deixou levar pela vaidade, que se deixou levar aí por isso aqui, irmãos, mas não somos nada e ninguém para julgar, aleluia, o Senhor aí que cuida dos seus altares, que a gente venha ser o que? Dirigido aí pelo vento do Espírito Santo, aleluia, que importa é que nós não nos corrompamos, irmãos? Então, que a gente sempre venha a ter discernimento e sabedoria que vem do alto, E falando em o que vem do alto, irmãos, porque somos limitados, Eu falho, o irmão, a irmã falha. Aleluia, o Senhor me trouxe a palavra que se encontra no capítulo 93, Salmo 93. O Senhor me deu o versículo 4, que a palavra do Senhor nos diz assim: os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Aleluia. Eu na verdade, li o versículo 3, perdão, tá, irmãos? Mas vamos ao versículo 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Mais uma vez. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Aleluia! Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Aleluia! O que o Senhor me coloca, irmãos, no meu coração através da palavra dele, irmãos? Que o Senhor é maior que a tempestade. Aleluia. Esse Salmo, aleluia, 93, ele me lembra aquela passagem que Jesus, anda sobre as águas, E, aleluia, e ali os seus discípulos temem, Aleluia. E Pedro anda ali sobre as águas, com Jesus. Mas tem um momento que Pedro vê ali as ondas, e acaba o quê? Temendo, duvidando, e acaba se afundando, Mas Jesus não deixa Pedro afundar, porque Jesus é fiel. Por mais que eu não mereça, por mais que o irmão e a irmã não mereça, Jesus é fiel, ele não nos deixa afundar. Se ele tem um mistério, um propósito com a minha vida, com a vida dos irmãos, ele não vai nos deixar, aleluia, afundar, Foi o que ele fez com Pedro, é o que ele faz na minha vida, é o que ele faz na vida do irmão, da irmã, não nos deixa afundar. E ele fala assim: homem e mulher de pouca fé, porque duvidastes, aleluia, viu as ondas, não sabe que é eu que controlo isso tudo? É eu que ando sobre as águas e faço você andar comigo, Se queres verás a glória de Deus. Também, irmãos, se eu não me engano, a mesma passagem, que os discípulos temem ali, E o mestre estava o quê? Dormindo. Aleluia. Eu acho que é a diferença de um apóstolo para o outro, Que conta de uma forma diferente. Eu não me lembro exatamente qual é. Mas Jesus acalma o mar, Ele, vento, acalma-te, mar, acalma-te.
Aí, antes disso, os discípulos indagam a Jesus, não importa que morremos, aleluia, é aí que o Senhor quer me levar, aleluia. Quantas vezes estamos passando por tribulações, né, de tempestades, que o Senhor nos coloca à prova, né, irmãos? Muitas das vezes, provas que nós mesmos nos colocamos, né, mas o Senhor permite, aleluia, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, o Senhor até permite, aleluia, que passamos, né, por provas que Ele coloca, mas também nos colocamos, né? E ali passamos por situações de tribulação, situações ali, aleluia, pode ser uma depressão, né? Vou usar a depressão como exemplo. E a gente indaga, será que o Senhor não se importa que eu vá morrer nessa prova? Aleluia. Mas esquecemos que o Senhor, aleluia, tem um controle do vento e do mar para acalmar a tempestade. Aleluia, né? Para acalmar o vento que está forte. Ele está no controle. Numa só palavra, aleluia, numa só palavra, o Senhor acalma tudo e tudo volta ao normal. E aí nós entendemos quem é este que acalma o mar e acalma o vento. E entendemos que o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor dos senhores, que não tem, aleluia, para ninguém, aleluia. Por mais que o inimigo de nossas almas seja mais forte que nós adoramos aquele que está nas alturas, acima de tudo e de todos. Se nossa fé está firmada nele, aleluia, por mais que o vento sopre forte, por mais que as ondas ali estejam tenebrosas e nós tenhamos sim medo pela nossa vida, pelas circunstâncias, né, da situação, do nosso cenário, aleluia, que é até mesmo aos nossos olhos cenário para a morte, mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então, mais uma vez eu aqui no capítulo 93, Salmo 93, né, no versículo 4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Por mais, irmãos, que o inimigo que se levantou contra a sua vida, né, tenha aí sido alimentado no terreiro, né, no território dele, né, onde adoram, louvam, né, no território do inimigo, né, por mais que ele tenha sido aí alimentado, espiritualmente falando, né, venerado, né, para que ele execute a ação contra a vida do irmão e da irmã. Se, aleluia, o irmão e a irmã, aleluia, é escolha do Senhor, aleluia, é o Senhor que trata daqueles que se levantaram contra a vida do irmão e da irmã. Nós só devemos liberar nosso perdão, seguir em frente, por mais que seja difícil. E há situações, irmãos, muito mais complicadas que a minha situação. Eu sei disso. Há situações onde o irmão ou a irmã foi mexido de uma maneira, aleluia, que aos nossos olhos humanos realmente não tem perdão. Aleluia. Pessoas até por menos do que eu passei não liberariam perdão. Eu sei, né, que há diversas situações diferentes, mas Jesus naquela cruz perdoou os meus erros, os meus pecados e a do irmão e da irmã também, e nós não merecíamos. Então, quando liberamos perdão àqueles que não merecem, aleluia, na verdade nós não estamos fazendo por ele, estamos fazendo por nós mesmos, aleluia, né? Estamos fazendo por nós mesmos, que assim nós recebemos
aquilo que nós não merecíamos, aleluia, aquilo que por graça recebemos, que é o perdão do Senhor, né? O perdão do Deus Pai, através do seu Filho Jesus. E o Espírito Santo, aleluia, é que nos ensina, né? Que nos capacita, somos incapacitados, que somos capacitados pelo próprio Espírito Santo, aleluia. Então, irmãos, o primeiro passo é perdoar. Então, eu, Marcelo, libero perdão para aqueles que se levantaram contra a minha vida e aqueles que o Senhor ainda me mostra que ainda continuam se levantando contra a minha vida. Né? E ainda que eles continuem se levantando contra a minha vida, eu libero perdão, porque o Senhor tem cuidado e zelado de mim. O Senhor tem me livrado, aleluia, de perigos escondidos nos quais os meus olhos carnais não podem ver. E muitas das vezes Ele até me poupa, aleluia, para que eu não me entristeça o coração, aleluia. Mas Ele tem me guardado, Ele tem me livrado. Então eu libero perdão. E sei que a justiça pertence a Ele. Isso não significa que o irmão e a irmã não terão justiça. Terão justiça sim, mas é Deus que vai fazer. E o irmão vai seguir com a tua vida em paz, em frente. Aleluia. Sem querer que A, B aconteça. Entregue somente nas mãos do grande eu sou. Senhor, continuo se levantando contra a minha vida, mas está em tuas mãos, não está em minhas mãos. E em ti confio, porque está em tua palavra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso não significa que eu tenho que entrar lá no cenário do meu inimigo e fazer justiça com minhas próprias mãos. Isso significa que eu e os irmãos têm que entregar nas mãos do grande eu sou. Porque Ele fala ao meu coração que foi até aqui. Aleluia. Foi até aqui. Aleluia. Parecia que não ia ter fim, mas foi até o dia de hoje. Eu acreditei que talvez não ia ter fim tão cedo, mas o Senhor fala ao meu coração e fala através da minha vida para os meus irmãos também, porque somos usados uns pelos outros. A palavra diz: orai uns pelos outros, exortai uns aos outros. Então, colaboramos uns com os outros. Então, o Senhor fala ao meu coração, aleluia, que foi até aqui, meu irmão, minha irmã. Por mais que o meu irmão e minha irmã esteja até desacreditado, eu já ouvi tantas vezes que foi só até aqui. Mas hoje o Senhor, aleluia, desceu para dar um basta. Vento, aleluia, acalma-te. Mar, aquieta-te. O próprio Deus, aleluia, desceu para executar a justiça dele. Então fique na paz de Jesus, irmãos. Porque o Senhor vai continuar cuidando do irmão e da irmã. Aleluia, da minha vida também. E nos livrando de todos os perigos escondidos, da peste perniciosa, né? De tudo aquilo que não provém, aleluia, do nome dele, que provém das trevas contra nossas vidas. Nos livrando da morte, de doenças, aleluia, de setas, dardos inflamados, dores, né? Pelo nosso corpo, depressão, ansiedade, ataques cardíacos, dores de cabeça, aleluia, câncer, tudo que é tipo de doença. O Senhor está nos livrando, Ele está nos visitando a nossa saúde na alma, a nossa saúde física, para a honra e glória do nome dEle. Mas o Senhor também nos alerta, aleluia, a não sujar nossas vestes, a nos consagrar, aleluia, né, irmãos, a não dizer sim ao banquete do inimigo, né, porque muitas das vezes nos decepcionamos e queremos, né, aleluia, como é que eu posso dizer, como um filho pródigo, né, quer saber, não quero mais saber de nada, me dá aí a minha parte, eu vou pro mundo, aleluia, né,
de uma certa forma aí o filho pródigo estava cansado, né? Digamos assim. Aleluia, mas foi muito curto, né? O caminho dele aí, o passeio dele pelo mundo, a herança acabou muito rápido. A minha acabou muito rápido. Aleluia. Muito, muito, muito rápido. Porque o Senhor não tem tempo, aleluia, para perder. Aleluia, na minha vida e na vida dos irmãos. Ele tem pressa, ele não tem mais tempo a perder. Não, ele me alerta, eu tenho pressa, eu não tenho tempo a perder. Aleluia. Então, que nós venhamos aí mais firmes do que nunca. Aleluia. Firmes na rocha, para a honra e glória do nome dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma minha vida em tuas mãos. Senhor, sabe quanto eu sou falha, quanto eu sou pecadora. Senhor, aleluia, não levo, Senhor, a tua palavra, Senhor, porque, aleluia, estou aqui arrotando santidade. Muito pelo contrário, meu Pai. Preciso ser lavada pelo sangue do seu Filho Jesus. Meu Pai, toma a vida de cada irmão, de cada irmã em tuas mãos, meu Pai. Porque muitas das vezes não nos achamos dignos, papai amado, de estar em tua presença, mas o Senhor não tem tempo, Senhor, a perder para nós, o Senhor tem pressa. Então que nós venhamos nos posicionar, meu Pai, para receber as tuas bênçãos, o teu livramento, meu Pai, para a honra e glória de Deus, primeiro o teu livramento, para depois receber as tuas bênçãos, meu Pai. E que tudo, meu Pai, aquilo, meu Pai, que provém do inimigo, não tenha mais lugar em nossas vidas. Senhor, que nós não ficamos mais enganados com nada e com ninguém. Aleluia. Que não seja, Senhor, vindo através da tua direção, Senhor. Que venha sido, Senhor, aleluia, como um prato de lentilha, Senhor, do inimigo, para nos enganar. Mas hoje o Senhor abre nossos olhos, meu Pai, aleluia, para que a gente tenha olhos de raio-x, olhos de águia, para não ficar enganados com nada, nem ninguém, nem conosco mesmo, meu Pai. Que somos nossos maiores inimigos, segundo um do outro, que é a nossa própria carne contra o nosso espírito. Mas o Senhor, meu Pai, vem nos dar discernimento de espírito, meu Pai. Aleluia. E um novo tempo, meu Pai, se inicia, Senhor, nessa tarde, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Eu creio, tomo posse, meu Pai, no mundo espiritual, da minha grande vitória espiritual, meu Pai, que vai abrir todas as outras portas das outras áreas da minha vida, em nome de Jesus e na vida, Senhor, de todas essas pessoas que o Senhor quer alcançar. Muito obrigada, meu Pai. Continua conosco, meu Pai, nos enchendo da presença do Teu Espírito Santo, nos esvaziando de nós mesmos, nos enchendo de Ti, meu Pai, para que a gente sempre, Senhor, tenha o privilégio, Senhor, de ter essa sabedoria que vem do alto, que não é nossa, da nossa limitação humana, mas que venha de Ti, meu Pai, para nos guiar aonde quer que nós andarmos, em nome de Jesus. O Senhor esteja conosco, meu Pai, porque se o Senhor não for, eu não irei, mas se o Senhor for, eu estarei, meu Pai, aonde o Senhor me guiar, em nome de Jesus. Amém.